Uma boa noite para todos, dando sequência ao nosso estudo dinâmico dessas obras do André Luiz. Hoje nós estaremos meditando, refletindo, estudando o livro Conduta Espírita, né? Interessante que, só para lembrar, que são normas de conduta. Primeiro tema, embora que nós não temos aqui jovens, né? Mas nós já fomos jovens e somos educadores de jovens. Então a oportunidade, o tema é importante para a nossa reflexão, não é? Quisera, na época da minha juventude, ter acesso aos recursos de André Luiz, não é? Do jovem. Esse estudo é direcionado à conduta do jovem, né? E hoje, principalmente, a gente percebe o movimento espírita, a mocidade, com raríssimas exceções, tem dificuldade de reunir e trabalhar na mocidade. Eu tive uma grata satisfação de conhecer, aqui aproveito a oportunidade para publicamente reconhecer o trabalho da Mocidade Espírita do Centro Espírita Humberto de Campos, da cidade de Votuporanga. E é um pessoal realmente ativo, com atividades o ano todo, e eles fecham o ano com uma semana de apresentação, de estudo, de teatro, mas sem querer assim, só para o nosso aprendizado. A mocidade de lá não é aquela mocidade recém-saída da adolescência, né? 17 anos, 18 anos, a gente percebe que, e é moço também, a moçada de 30, 32 anos, né? É uma questão para a gente pensar na nossa casa espírita, né? Moço, realmente, não é só aquele pré-adolescente ou que saiu da adolescência, pode ser, inclusive alguns de 30 anos recém-casados, e são jovens ainda, não é? Mas a grande maioria da juventude hoje não tem qualquer interesse na religiosidade, não é? E a conduta desregrada, muito por aí. Moderar as manifestações de excessivo entusiasmo. E a gente, com todo respeito, fala isso sem aqui a pretensão de ser um careta na linguagem. Nem sei se essas caretas eles utilizam mais na gíria, né? Mas a gente percebe as baladas, e nós da Casa Espírita que trabalhamos em algumas oportunidades lá no estacionamento, em busca de recursos para a Casa Espírita, percebemos que eles entram numa balada de 12 horas de entusiasmo, de alcoolismo puro, de desregramento, e ali demonstram totalmente essa falta de compostura, de até educação, e vão os abusos. E isso causa e vai trazer graves prejuízos, né, para todos eles. Moderar as manifestações de excessivo entusiasmo. E a gente também que sabe que dentro desses aglomeramentos jovem, quando aberto ao consumo exagerado do álcool, a espiritualidade inferior vai atuar também, né? E vai trazer desconforto, brigas, enfim. Exercitando-se na ponderação quanto às lutas de cada dia, sem contudo deixar-se intoxicar pela circunspecção sistemática ou pela sombra do pessimismo. A gente percebe que André Luiz dá o caminho do equilíbrio aqui, né? Nem tanto para lá, nem para cá, né? Porque é interessante, a gente percebe isso muitas vezes, o jovem depressivo. Quando ele não se enturma, quando ele não está na denominada tribo, ele vai ter um procedimento totalmente divorciado de qualquer manifestação. Também não pode, isso é doentio, né? Ficar nesse pessimismo aí.
O culto da temperança, ou seja, do equilíbrio, da calma, afasta o desequilíbrio. É lógico isso, né? O exagero nas manifestações. E a gente percebe também, infelizmente, os jovens e os grandes ídolos da juventude são estigmatizados pela droga, né? Chegam à morte de forma totalmente inesperada, na overdose, nos excessos de toda a ordem, né? Todo dia a gente percebe isso, não? E às vezes o indivíduo que já chegou no auge da fama, internacional até, acaba sendo vítima de um episódio lamentável da overdose. Anotar a extensão de suas forças, consultando sempre os corações mais amadurecidos, no aprendizado terrestre sobre as diretrizes e os passos fundamentais da própria existência, né? O aconselhamento, né? A gente não pode ter um rompimento das gerações. O jovem afoito, desajustado, ele acha que o idoso, o adulto está superado, que ele fala não tem mais nenhuma condição de ser aproveitada, e o Espírito chama atenção, né? Porque nós também já passamos por isso, já agimos de forma equivocada, então a experiência vai dar a ele, jovem, um pouco de material para pensar, para refletir, prevenindo-se contra os prováveis desvios. Em vigilância conservada, desastre certo. Verdade, né? Se você não tiver prudência, bom senso, equilíbrio, acaba entrando numa gelada, né? E aí é problema. Guardar persistência e uniformidade nas atitudes, sem dispersar possibilidades em múltiplas tarefas simultâneas, para que não fique apenas parcialmente executada. O jovem, se não tiver bom senso e regramento, ele abraça tudo ao mesmo tempo e não faz nada, não é? Em várias atividades e acaba. Então a gente tem que passar por essa experiência para aprender a focar. E o diferencial é isso: se o jovenzinho tem essa disposição de focar e investir o seu conhecimento, o seu tempo, a sua dedicação, ele vai ser vitorioso, né? Eu sempre disse isso para os meus alunos na faculdade de graduação no Direito. Se você tem pretensão de acessar algum concurso público que é interessante, desvie da paixão, das baladas e foque. Porque senão, depois você se diverte, tem tanto tempo, né? Aí o indivíduo fica naquela situação de curtir e acaba passando o tempo e ele perde a experiência e perde a oportunidade de vencer, né? Olha lá, inconstância, indisciplina são portas de frustração. E aqui falando particularmente da nossa cidade, Rio Preto, é muita festa, né? É muita festa. Essa mocidade, eles começam a festejar na quarta-feira. Abster-se do mergulho inconsciente nas atividades de caráter festivo. Volta a falar, né? De festa. Evitando outro sim, o egoísmo doméstico, que inspire a deserção do trabalho e da ordem geral. A imprudência constrói o desajuste. O desajuste cria o extremismo, e o extremismo gera a perturbação. É complicado, né? Imprudência. Apagar intenções estranhas aos deveres da humanidade.
e ao aperfeiçoamento moral de si mesmo. Deixa para lá, estou nem aí, quando eu ficar velho que eu vou me reformar. A insinceridade ilude, primeiramente aquele que aprove, melhor, aquele que a promove, né? É interessante esses comportamentos, às vezes a mãe, o pai, traz o filho à casa espírita e ele vem angustiado, amarrado, e não se beneficia, porque ele, às vezes até no passe aqui, buscar incansavelmente, infatigavelmente equilíbrio, discernimento, na sublimação das próprias tendências, consolidando maturidade, observação no veículo físico, desde os primeiros dias da mocidade, com vista à vida perene da alma. Então, com todo carinho eu falo isso, né? Uma das grandes auxiliadoras é a atividade física, é o esporte, não é? Quando o indivíduo tem um interesse, ele dificilmente ele cai. Embora que a gente vê, nós tivemos recentemente um jogador do Santos Futebol Clube que tinha tudo para eclodir como um grande, está afastado, pegou um ano de gancho por causa do uso de cocaína. Então depende muito da criatura, né? Por isso que é importante, nós que somos pais, eu agora na condição de avô, chamar a atenção do pequenino, né? Sempre com regramento, para que depois, lá adiante, na juventude, a gente não se surpreenda, né? Fala, puxa vida, é ali, chamar a atenção, disciplina, não é? Os compromissos assumidos pelo Espírito reencarnante têm começo no momento da concepção. Aí uma pequena parte de uma epístola de Paulo a Timóteo, né? Foge também aos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que de coração puro invoca o Senhor. Aí nós fazemos uma pequena retrospectiva, né, do jovem Chico Xavier, né? O Chico inicia aquela eclosão mediúnica maravilhosa no Parnaso del Entúmulo, se não estiver enganado, com 20 e poucos anos. Foi convidado para ser até o Sebastião tocou isso na palestra dele aqui, para ir para Belo Horizonte, para participar das tertúlias dos poetas, para assumir que aquelas poesias eram dele e não dos... E o Chico teve a segurança, a disciplina, falar, não é minha isso aqui. Mas o importante também é nós que somos educadores, né, passar o sentimento da religiosidade, né, algo além da vida, para que ele possa já começar a programar essa ideia, né, porque infelizmente hoje essa molecada não estão nem aí. Então, por isso que eu volto, no começo eu falei, eu fiquei muito sensibilizado com o pessoal de Votuporanga, né? Mas não são jovenzinhos mais não, viu? Se você for lá, você passa por uma cidade. Vamos lá. Outro tema também que é importante, embora nós não somos potencialmente dirigentes, mas a gente pode ser no futuro. Principalmente numa casa como a nossa, que é democrática. Eu aqui tenho uma direção por responsabilidade, por necessidade, mas isso não me impõe uma condição de superioridade, absolutamente, né? Espero, eu nunca passei isso para vocês. Eu sou superior, eu sou suprassumo, eu sou mentor, encarnado, não, absolutamente. Trocamos ideias e tal, mas esse trato é bacana a gente discutir com o André Luiz. Embora que eu já passei dessa fase aí, entendeu? Do dirigente de reuniões doutrinárias, reuniões públicas, palestras, reuniões mediúnicas, né? Ser atencioso, sereno, compreensivo no trato com os enfermos, encarnados e desencarnados,
aliando humildade e energia, tanto quanto respeito e disciplina, na consecução das próprias tarefas. É aquilo que você falou, o exemplo é tudo, não é? Se eu não cumprir meu horário na casa espírita, se eu não tiver a dedicação, quem vem aqui, não estou nem aí, o Marcos não colabora, não faz nada. Por isso que a gente tem que estar sempre unido, né, com esse propósito e sempre com atenção. E interessante essa questão. A gente observa, tem pessoas que são benevolentes só com o espírito e são austeros com o encarnado. Pode, né? Somente a forja do bom exemplo, olha lá, plasma a autoridade moral. Observar rigorosamente os horários das sessões, com atenção e assiduidade, fugindo de realizar sessões mediúnicas inopinadamente por simples curiosidade ou ainda para atender a solicitação sem objetivo justo. Então aqui, como eu falei a princípio, mais para o doutrinador, mais para um trabalho mediúnico propriamente dito, né? Uma casa como a nossa, que já tem tantos anos de trabalho, não tem mais esse perigo, mas para quem está começando e a pessoa chega com curiosidade, que quer falar com o espírito de um familiar, enfim. Ordem mantida, rendimento avançado, em favor de si mesmo, dos corações que se lhe associam à experiência. Não se deixe conduzir por excessiva credulidade no trabalho direcional. Tudo que eu faço está certo? Não, a gente erra. Por isso que é importante ouvir opiniões, nem alimentar igualmente qualquer prevenção contra pessoas ou assuntos. Quem se demora na margem sofre atraso no caminho. Interdizer a participação de portadores de mediunidade em desequilíbrio nas tarefas sistematizadas de assistência mediúnica, ajudando-os discretamente no reajuste. Aqui também não é o caso nosso, né? Mas o indivíduo não tem condições de trabalhar na mediunidade ainda, porque ele é desequilibrado. Ele está num processo obsessivo. Então vamos tratar primeiro, para depois sentar numa mesa mediúnica. Olha lá, um doente médium não pode ser um médium sadio. Como você vai botar esse moço para trabalhar? Não tem jeito. Colaborar para que se não criem situações constrangedoras para qualquer assistente, seja ele médium, enfermo ou acompanhante, procurando a paz de todos em todas as circunstâncias. O proveito de uma sessão é fruto da paz, impedir sem alarde a presença de pessoas alcoolizadas ou excessivamente agitadas nas assembleias doutrinárias, excetuando-se nas tarefas programadas para tais riscos. Eu fui fazer uma palestra lá no Mirassol, o indivíduo também estava alcoolizado, ele partiu para cima de mim lá, assim, os caras seguraram, que ele estava falando da sogra, ele ficou bravo comigo. Olha lá, a caridade não dispensa a prudência. Esclarecer com bondade quantos se apresentam sob exaltação religiosa ou com excessivo zelo pela própria doutrina espírita, a afeição dos fronteiriços do fanatismo. O conselho fraterno existe como necessidade mútua. Desaprovar o emprego de rituais, é importante, imagens ou símbolos de qualquer natureza nas sessões, assegurando a pureza e a simplicidade da prática do espiritismo. Tem muita gente que critica a fotografia na casa de espírita, não vejo que ninguém está venerando aí, idolatrando, absolutamente. Mais vale um sentimento puro que sem pena de manifestações exteriores. Rejeitar sempre
a condição simultânea de dirigente médio psicofônico, por não poder deste modo atender condignamente nenhum nem outro o encargo. Em qualquer atividade, a disciplina sedimenta o êxito. Fugir de julgar-se superior somente por estar na cabine de comando não é a posição que exalta o trabalhador, mas sim o comportamento moral com que se conduz dentro dela. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4.